Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Eu sou o Gustavo e por aqui hoje a gente vai falar sobre argamassa, tá? Aquela videoaula que eu tava devendo pra vocês sobre o manuseio da argamassa. Hoje eu vou debulhar o assunto pra vocês. Primeiro passo, pessoal, sempre o primeiro passo vai ser ler o manual, tá? Aqui vai ter toda a instrução, quantidade de água, tempo de descanso, tudo corretinho sobre a argamassa que você vai usar. Lembrando que não é um padrão, tá? Então cada argamassa tem o seu tempo de descanso correto, a sua quantidade de água correta, tá? E o seu preparo de maneira correta, tá? Então aqui a gente, ó, adicionar a água, tá? Adicionar o cimento de cola, misturar até ficar homogêneo, aguardar 10 minutos, que é o tempo de maturação, tá? O tempo que essa argamassa vai levar para os componentes dela reagir, e aí depois de 10 minutos eu misturo novamente e aí ela está pronta para a aplicação. Vamos misturar a argamassa? Dicas minhas aqui, dicas do Gustavo para você, tá? Para utilizar a argamassa, utilize um balde bom, um balde profissional, ou se você não tiver acesso a um balde profissional, aqueles tambores de 100 litros, de 200 litros, eles são muito bons, você corta no meio e utiliza. Esse daqui é um balde profissional para azulejista, tá? Um balde flexível, próprio para esse tipo de trabalho. Aqui a gente vai misturar de uma vez só 2 sacos de argamassa, porque eu vou levar mais ou menos 20 minutos para usar essa argamassa ali, tá? Então se eu misturar 2 vezes vai atrapalhar no trabalho, então eu vou misturar 2 sacos de uma vez só, tá? Outra dica, use um misturador mecânico, tá? Esse misturador aqui é um misturador da Menegote, ele custa, no Mercado Livre você encontra ele por 350, 380 reais. É um investimento que vale muito a pena, é um bom misturador, estou usando há um bom tempo já, tá? E me atende muito bem, diferente do outro que eu tinha, que eu paguei em torno de 700 reais. Então esse daqui, metade do preço e vai te atender muito bem, tá? Eu já bati aí mais de 50 sacos de argamassa com esse misturador, já que eu trabalho só com revestimentos, tá? Então eu mexo muito argamassa. E mais de 50 sacos, ele tá intacto, tá da forma que veio da fábrica, tá? Coloquei a água aqui no componente, coloquei a quantidade de água que o fabricante pede para misturar 2 sacos, tá? No caso desse daqui, a marca de água, tá bem aqui, ó, a quantidade de água tá bem aqui, tá? 4 litros e 400, tá? Então a gente colocou aqui 8 litros e 800 de água, tá bom? E aí a gente vai começar a misturar a nossa argamassa. Como aqui a gente vai fazer 2 sacos de uma vez, eu vou colocar um saco, dar uma misturadinha. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais! E aí eu venho aqui com mais um saco de argamassa, tá? O interessante é que as embalagens da Votomassa, ela tem esse abre fácil, ó. Então facilita muito para você abrir a embalagem de argamassa. Importante que você faça essa mistura até que a argamassa fique com a consistência homogênea, tá? Esses grumos, ó, tem que sumir, tá? Então você vai misturar até esses grumos sumirem. E aqui a gente está com a argamassa homogênea, tá? Então aqui a gente vai esperar 10 minutos para utilizar novamente. Vocês viram que o misturador de argamassa, eu levei em torno de 2 minutos aqui para bater esses 2 sacos de argamassa. Se eu tivesse batendo na mão, uma colherzinha aqui no caixotinho, cara, eu ia levar muito mais tempo, tá? Então isso daqui é uma ferramenta muito útil, que é uma dica minha para você, vale a pena. Então aqui, pessoal, passados os 10 minutos, você vai perceber que ela ficou até um pouquinho mais consistente, ó, ficou um pouco mais pesada. Tá? Então o que eu te aconselho? Mistura novamente, para que ela vai voltar para aquela primeira consistência. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais! E aí aqui ela vai estar pronta para uso. Pessoal, espalhar argamassa no chão é muito fácil, tá? Primeiro você vai jogar a argamassa no chão e com o lado liso da desempenadeira, você vai espalhar no ângulo de mais ou menos 30 graus, tá vendo? Ó, lembra, 45, um pouquinho menos 30. Então, ó,
Essa forma de espichar a argamassa é para que a argamassa penetre nos poros do substrato, tá? Então você espichando com ela a 30 graus, você vai dar uma pressão nela para que ela penetre bem nos poros do substrato, do contrapiso ou da parede que você está fazendo, tá? Então sempre, ó, uma dica extra, aqui na parede se afasta um pouco por causa da junta de dessolidarização, tá? Então você espichou a 30 graus, a gente vai pentear a argamassa, vai fazer o desenho dos cordões, tá? Aí você coloca mais um pouquinho de argamassa, para não ficar falhado, ó. Mão reta para a mesma posição, ó. 45 graus, tá vendo, ó? Aí aqui a gente já vai usar a mão em 45 graus, tá um pouquinho mais em pé. E ó, de uma vez, ó. No começo você pode ter um pouco de dificuldade, mas conforme você vai pegando a prática, você vai ficando bom. E aí aqui, perto das quininhas do revestimento, você afasta também um pouquinho para essa argamassa não subir para a junta, tá? Aplicação da argamassa no tardós do revestimento, tá, pessoal? Primeira coisa, você vai pegar o revestimento, identificar onde é que está a seta de paginação, tá? Essa seta de paginação, ou ela é para cima, no caso de parede, ou para a direita. Aqui, como ela é na lateral, ó, é para minha direita, tá? Então, tô sempre colocando para minha direita. Olhei a seta, tá bem aqui a setinha, ó, tá? Aí eu vou pegar e fazer uma marcação aqui, ó, no tardós do revestimento, na frente do revestimento, tá? Para que eu saiba onde é que tá essa seta na hora de instalar essa peça lá, tá? Vou aplicar argamassa. Tá vendo esse pozinho branco aqui? Isso aqui é excesso de engobe, de desmoldante, tá? Que vem de lá da fábrica. O que eu preciso fazer? Pegar uma esponjinha levemente umedecida aqui, ó, e tirar um pouquinho desse excesso, tá? Ó. Lembra que você provavelmente não vai tirar tudo, porque parte desse engobe, ele se misturou à composição do próprio porcelanato, tá? Então vai ficar ainda uma manchinha, mas é importante que você tire esse excesso até que você passe a mão aqui, ó, e não saia pó branco na mão, tá? Isso é muito importante, beleza? Pode dar desplacamento. Vou pegar a argamassa, bater aqui nas costas do piso, tá? Essa técnica é a forma que eu uso para aplicar argamassa, tá? Mas você pode usar a peça deitada em cima de uma banca também, ou encostada numa parede, tá? Então, com o lado liso, em 30 graus, eu vou espalhar aqui, ó, a argamassa no tardós do revestimento. Isso que eu faço aqui, puxando para a lateral, ó, é para preencher todas as quinas, tá, ó? Para não deixar nenhum espacinho sem argamassa, tá, ó? Então aqui eu puxo, ó, para todas as quinas e não deixo nenhum espacinho sem argamassa, tá? Ó, tá bem preenchidinho. E aí na hora de fazer o desenho dos cordões, procura fazer o desenho dos cordões na mesma posição que tá lá na peça. Aqui, como a gente tá colocando a peça deitada, então os cordões têm que ser desenhados aqui, tá, ó? Então vai fazer o desenho do cordão, lembra, um pouquinho de argamassa aqui, ó, para não ficar falhado. E puxa retinho, ó. Tá, ó. De novo. Tá, ó. E aqui, ó, você aplicando dessa forma, não vai ficar espaços sem argamassa no tardós do revestimento. Lembra que a gente afastou a argamassa nos cantos lá, para ela não subir para a junta, né? Aqui no revestimento a gente vai fazer o mesmo trabalho, ó. Afastar um pouquinho a argamassa, ó, para que ela não suba para a junta do revestimento, não suje o revestimento, tá? Essa é a aplicação no tardós do revestimento da forma correta. É dessa maneira aqui que tem que ficar, tá? Sem falhas. Vou aplicar o revestimento. Aplicação da argamassa na parede, tá, pessoal? Primeira coisa, sempre no chão e na parede, tá? Dá uma leve umedecida. Lembra que é umedecer e não saturar, tá? Então não posso tacar água aqui para lavar a parede. É uma leve umedecida, ó. Eu uso até o borrifador de jardineiro, que ele vai umedecer exatamente o que eu preciso que umedeça, tá? Você vai aplicar na desempenadeira um bolinho de argamassa no meio, ó. Não enche a desempenadeira, porque senão vai ficar pingando, esparramando pro chão, vai gerar desperdício, tá? Então é um bolinho no meio,
lado liso, e aí você aplica com a desempenadeira também em 30 graus, tá? Então lembra, ó, 45, um pouquinho menos 30, tá? Que é para ela fazer aquele efeito, né, de fazer essa argamassa ancorar nos poros da parede. Faz o preenchimento com o lado liso, tá? Em todo lugar que você for aplicar argamassa. Porém, o que eu recomendo? Que você aplique argamassa quando você estiver trabalhando com peças acima de 30 por 30, para uma peça de cada vez, tá? Porque assim você evita que essa argamassa crie película, ok? Então você vai instalar uma peça de cada vez, não tenha pressa, tá? Lembra que você tem que se tornar ágil com a sua prática e não com a sua pressa. Pressa é diferente de prática. Quanto mais você vai ficando prático no trabalho, mais ágil você se torna, tá? Mas no começo, devagar. Coloca mais um pouquinho de cola, tá, ó. Desempenadeira em 45, então 45, 90 graus, tá vendo, ó, reta com a parede, diminui para metade, 45 graus, tá? E aí, puxa de uma vez para um lado só, tá? Sempre trabalhe com um pouquinho de argamassa na peça, tá? Na desempenadeira, quando você for fazer o desenho dos cordões, tá? Porque se você trabalhar sem argamassa, vai ficar falhado assim, ó. Vai ficar feio a aplicação, tá? Então, para ela ficar bem cheinha, bem uniforme, um pouquinho de argamassa, 90, metade, 45 e puxa, tá? Então vai sempre tirando um pouquinho do excesso também, para não ficar pingando no chão, não ficar esparramando a argamassa no chão, não ficar uma aplicação feia, tá? Então, mesma coisa, ó, 90, metade, 45 e puxa, tá? Tanto no chão quanto na parede, sempre pro mesmo lado. Não faz aquela confusão com os cordões, porque na hora de espalhar aqui a argamassa, aplicar o revestimento, vai criar bolsão de ar, vai te dar dificuldade e a peça pode ficar oca, tá? Apliquei a argamassa, vou tirar o excesso, ó, com a quina da colher mesmo, ó, nas laterais do revestimento, para na hora que eu vier com a peça, essa argamassa esmagada não suba para junto do revestimento e não suje o revestimento todo. Principalmente se você estiver trabalhando com revestimentos claros, que é o caso desse revestimento aqui, que é um porcelanato com um tom um pouco gelo, tá? Tá aplicando porcelanato, tá usando o clipe cunha? É nessa fase aqui que você vai aplicar o clipe, tá? Então, tô usando o clipe cunha aqui, ó, afastei a argamassa, já aplico o clipe aqui no local onde eu vou instalar a próxima peça, tá? Ó. O clipe, geralmente, o fabricante recomenda a cada 20 centímetros mais ou menos um clipe. Essa peça, como é uma peça retangular, de pequeno formato, não é um formato tão grande assim, eu coloco 2 e 3 aqui, pega um bem no meio para tirar um pouquinho da concavidade do revestimento, tá? A aplicação, como é feita? Olha lá, ó, cordões no mesmo sentido, eu vou colocar ela aqui, ó, aonde ela tem que ficar, tá, ó. Coloquei ela aqui, aonde ela tem que ficar. Beleza. Antes de mexer com ela, eu vou fazer um arraste, ó. Vou puxar ela para lá, ó. Afastei um pouquinho e vou voltar com ela fazendo força, ó, para encostar ela para lá, como se eu estivesse empurrando a peça contra a parede. No piso é o mesmo procedimento, tá? Empurrei ela lá. Isso vai fazer com que os cordões da argamassa, ó, se desmanchem, tá? Eles vão se desmanchar ali e a gente vai ter no resultado final esse efeito aqui, ó. Você percebe que a peça fica até mais difícil de arrancar, tá? E você percebe que os desenhos, os cordões, se desmancharam. Você não consegue enxergar desenho dos cordões inteiros, tá? É esse o trabalho que a gente precisa fazer para fazer a colagem do revestimento, tá? Gustavo, mas você não usa marreta de borracha? A gente usa. Tá vendo aqui, ó? Eu espalhei e fiz todo o trabalho aqui de desmanchar os cordões. Agora eu vou vir com a marreta de borracha, ó, conferindo, ó, para regular
as alturas, tá? Das pontas do revestimento para poder nivelar. Lembra que mesmo que a gente está trabalhando aqui com o clipe nivelador, a gente tem que nivelar ela com a mão primeiro para depois travar com o clipe. Se ficar um ressalto muito grande, o clipe não vai corrigir, tá? Então esse é o trabalho que precisa ser feito para poder nivelar. E aí depois disso, a gente trava os clips com a cunha, tá? Ó. E a gente tem um vídeo aqui no canal só explicando como usar esse equipamento aqui. Se você quiser, pode ir lá conferir se te ficou alguma dúvida, tá? Travei os clips, processo final de instalação dessa peça concluído, tá? Uma coisa que é legal, você passou um pouquinho a argamassa, ficou um pouco para cima. Como essa argamassa pode criar película, até você voltar aqui, na próxima fiada você tira um pouquinho do excesso, tá? Para não deixar ela aí criando película, beleza? Esse é o processo para instalar, para aplicar argamassa na parede, notar dose do revestimento e instalar a placa. Esse é o processo correto. Gustavo, mas por que a norma diz que abaixo de 30 por 30, né, ou 900 centímetros quadrados, eu não preciso aplicar dupla colagem? Porque com um pedaço de 30 por 30, você consegue fazer o esmagamento só com um cordão, nesse detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vou fazer um teste com um pedacinho aqui, ó, que tem mais ou menos 25 por 25, tá? Quando eu tenho um formato menor que 30 por 30, eu posso aplicar ele sem a dupla colagem. Mas qual que é o procedimento? Limpeza, tal. Vou fazer a aplicação desse pedacinho, ó, sem dupla colagem. Mas eu preciso de um esmagamento de 100%. Então o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Você percebe que como é um pedaço pequeno, eu consigo fazer esse esmagamento com facilidade, mesmo que tenha um cordão só. E esse revestimento tem uma concavidade muito pequenininha, ele não é muito abaloado. Então ele vai preencher totalmente a placa, tá? Já um revestimento grande não vai preencher. E por isso eu preciso fazer a dupla colagem, tá? Eu vou arrancar essa peça aqui, fazer o arrancamento, para vocês verem no detalhe como fica. Olha só como a placa ficou totalmente preenchida com os cordões totalmente esmagados, tá vendo, ó? Isso se dá porque é um revestimento que tem 25 centímetros por 25 centímetros. Um revestimento 60 por 60, por exemplo, ele não vai ter esse mesmo efeito, por isso precisa aplicar dupla colagem, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e eu vou deixar uma enquete aqui nos comentários. Eu quero saber se você aplica essas técnicas, se já conhecia, e caso não, se você aprendeu aqui nesse vídeo e vai utilizar de hoje em diante, tá? Assistiu aqui pela primeira vez? Se inscreva no canal e ative as notificações. Te vejo no próximo Papo de Obra.